mas nós estamos aqui para aprender, amém? Quem vem, venha para aprender, porque eu venho para ensinar. Eu venho com muita vontade para ensinar. Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. 19. Então José, seu marido, como ele era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e chamarás pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenou, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz o filho, o primogênito, o qual deu o nome de Jesus. Esse texto é o texto que se destaca no livro de Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos sinóticos. Eles são muito parecidos. Mateus, Marcos, Lucas escrevem a história de Jesus de tal forma, quando você termina de ler um livro, quando vai ler o outro, você parece que está lendo a mesma história. Já João é diferente, ele não faz parte dessa mesma estrutura e ordem dos assuntos, como Marcos, Mateus e Lucas organizaram os assuntos do mesmo jeito. O nascimento, aí vem o período da infância, o batismo, os milagres, as viagens, peregrinando para evangelizar, as viagens de Jesus e no final, sua morte e ressurreição. Essa estrutura os três evangelhos têm: Mateus, Marcos e Lucas. Mas João tem uma outra estrutura, uma outra expectativa. Nós estamos diante de um texto que fala três coisas interessantes. A primeira é que o que estava acontecendo com Maria e José naquele tempo era plano de Deus. Segundo, tudo que vai acontecer com Jesus a partir de agora vai acontecer apenas o que estava escrito sobre ele. E terceiro, o nome que é dado a Jesus define quem ele é. E naquela época as pessoas recebiam o nome de acordo com a sua personalidade e com a sua história. Então Jesus aqui, o filho de Maria, o filho de José, ele recebe o nome de Jesus, Emanuel e filho de Davi no Evangelho de Mateus, e tem uma proposta para isso. Mateus, ele usa muito a expressão: isto aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito. É muito importante saber que o que aconteceu com Jesus já tinha sido escrito a história dele. Os profetas já tinham revelado quando ele ia nascer, como ele ia nascer, o que ele ia fazer depois de toda a sua história da infância e da vida adulta. Jesus já tinha sido predestinado a nascer e morrer do jeito que aconteceu com ele. José não sabia disso, ainda ia casar com Maria, e Deus escolheu Maria e Deus escolheu José para poder acompanhar o menino Jesus, que um dia se tornaria homem
e mostraria o quanto é poderoso Senhor e Deus. Aqui Mateus mostra José, um homem íntegro que estava prometido em casamento com um acordo chamado noivado. Ela era desposada, ou seja, prometida em casamento. Não tem um noivado aqui, né? Era como se tivesse noiva. Maria, ainda com seus 14, 15 anos, diz a tradição, e José, já acima dos 30, acompanhando, já chegando perto de 40 anos, ambos estavam prometidos em casamento. Interessante que José morre, o texto bíblico nem fala sobre a morte dele, mas quando Jesus está na cruz, Jesus diz para João: João, eis aí tua mãe. E diz para a mãe dele, Maria: mulher, eis aí o teu filho. João passa a cuidar de Maria e acompanhar Maria, porque agora José não era mais vivo e não estava com ele. É um texto que a gente encontra para mostrar que Maria, no tempo em que Jesus está sendo crucificado, ela não está acompanhada do marido. Ele já veio a falecer naquele período que Jesus já estava acima dos 30. Ele já estava para lá de 70, não acompanhou a vida como os outros do passado que tinham 200 anos, 300, 400. E aqui, nessa história, a gente percebe que a moça era prometida em casamento por um acordo entre os pais. O pai e a mãe de um conversava com o outro, dizia: olha, meu filho vai casar com você, com sua filha. Minha filha vai casar com seu filho. Fazia toda essa parceria. De repente aparece grávida. Maria aparece grávida. E aí José, se dissesse assim: olha, ela está prometida a mim em casamento, mas eu não fiz nada, não cheguei nem perto, estou esperando ainda casar. Mas José desistiu de casar, porque se dissesse que ela se prostituiu ou adulterou com outra pessoa, o que é que acontecia na lei de Moisés, que era a lei predominante naquela época? Quando uma mulher ela pega em adultério, o que é que acontecia? Morria apedrejada. Por isso que o texto diz: José, não querendo infamar, ou seja, não querendo que Maria fique mal falada, difamada, resolveu deixar secretamente. E quem conhece os pensamentos da gente? Quem conhece o coração da gente? Deus. Aí Deus vai e diz: desce, manda logo um anjo lá para resolver o negócio. O anjo aparece em sonho a José e diz: José, não tenha medo em receber Maria, tua mulher. Ó, no céu já era mulher dele. Maria, tua mulher, não tema em receber, porque o que nela foi gerado não foi de homem não, foi de quê? Do Espírito Santo. Interessante, né? Tudo já estava planejado, projetado, e José obedeceu à voz de Deus através do anjo, e agora José se une à sua mulher, mas depois que o menino nasce, é que José conhece sexualmente Maria. Por isso que o versículo 25 diz: e não a conheceu até que deu à luz seu filho. Essa palavra conheceu aí, no sentido de marido e mulher, significa coabitou ou teve relações sexuais. José casou com Maria. E quando um homem casa com a mulher e vão dormir, eles fazem o quê? Roncam. Vão roncar. E além de roncar, o seu nome é Maria, o nome da minha mãe também é Maria. Então, a minha mãe, Maria, e o meu pai, Manuel, eles quando se juntaram, se casaram, eles fizeram umas coisas que eu não quero dizer aqui, e essas coisas, aqui está sendo chamado de conhecer. O homem conhece a mulher, na linguagem bíblica, quer dizer, o homem teve relações sexuais com a mulher. Acredite, a Igreja Católica Apostólica Romana diz que Maria morreu virgem, ele diz a Virgem Maria. Mas aqui o versículo 25 diz: não a conheceu até que
deu à luz seu filho primogênito, o qual deu o nome de Jesus. Por que que ele recebeu o nome de Jesus? Porque o anjo disse: coloque o nome de Jesus. Por que ele tinha que receber o nome de Jesus? O texto mesmo diz, no versículo 21, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E a palavra Jesus tem o mesmo significado da palavra Josué no Antigo Testamento, quer dizer Deus salva, ou Deus é salvação. Então esse Deus que salva, ele agora se fez carne, ele agora apareceu de carne e osso, e ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Salvar aí significa perdoar os pecados. E ele também recebe o nome de Emanuel no versículo 23. Por que esse Jesus recebe o nome de Emanuel? Porque Emanuel quer dizer Deus se faz presente, ou Deus está conosco. Interessante o quanto esse texto ele mostra o sentido do que é o Evangelho. O Evangelho é Deus veio até os homens oferecendo perdão dos seus pecados. Se Deus não viesse aos homens, jamais os homens tinham condições de ir a Deus. Chegamos à conclusão de que Mateus começou muito bem, mostrando que o que estava acontecendo com esta família não era uma coisa qualquer, porque quando o anjo desce para falar é porque a coisa é especial. E quando Deus intervém na separação de uma pessoa é porque a coisa é especial. Separe não, volte, porque o que está sendo gerado aí não é coisa de homem, é do Espírito Santo, é obra de Deus que está acontecendo. Observe que o último versículo que a gente leu foi Mateus capítulo 1, a gente leu do 18 ao 25, e no 25 tem a palavra primogênito. O que significa primogênito? Primeiro, por que será que Mateus colocou o nome primogênito? Primeiro, porque vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, outros filhos. E aí algumas pessoas, por não ler a Bíblia direitinho, não percebem que Jesus, ele teve outros irmãos por parte de Maria e de José, porque José era pai adotivo de Jesus, Maria era a genitora. Aí a gente aprende duas coisas de Jesus que o Evangelho mostra, mas as pessoas não conseguem perceber na primeira leitura. Jesus, ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana, por isso que ele nasceu da mulher, e ele tinha a natureza divina, por isso que ele é chamado de Jesus, quer dizer, o Deus que salva, e é chamado de Emanuel, o Deus que está conosco. Então, ele tem uma natureza divina e ele tem uma natureza humana. E como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. E como Deus, ele tem pai, mas nunca teve mãe, porque não tem deusa. Só tem um Deus. Então tem um Deus pai, mas não tem a deusa mãe. No céu não tem deusa mãe. No céu só tem o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Então é importante que a gente entenda, na história da Bíblia, que conta o anúncio do Messias, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Cristo, do Filho de Deus que havia de vir. Onde é que nós encontramos no Antigo Testamento? As profecias dizendo, ele vem. E ele veio, e Mateus está provando que ele veio. As profecias diziam que ele ia ser filho de Abraão, descendente de Abraão. Por isso que Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então na descendência de Abraão chegou um para abençoar todas as famílias da terra. Quem é este? Jesus, o filho do carpinteiro José e da irmã Maria. Mas também disse que ele ia ser filho de Davi, descendente de rei, para poder eternizar o trono de Davi. E Deus tinha prometido a Davi, o teu trono será eterno de geração em geração. E como é que esse trono vai ser eterno se o ser humano vai morrer? Até que surja alguém eterno na linhagem de Davi para poder eternizar o trono de Davi. Vamos ler só o primeiro versículo, Mateus capítulo 1, versículo 1, e a gente encerra por aqui essa reflexão. Mateus capítulo 1, versículo 1. Como é que diz aí? Livro
da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Espera aí, como é o nome do pai de Jesus na terra? Não é José? Aqui está dizendo que é Abraão e aqui está dizendo que é Davi. O que é que Mateus quis dizer quando escreveu isso? Aí ele vai falar de uma geração de Abraão até chegar a José. E quando ele vai de geração em geração, mostrando quem foi pai, quem foi filho, neto, bisneto, até chegar a Jesus, ele está provando que o homem que ele vai contar a história a partir de agora veio da linhagem de Abraão, ou seja, ele é descendente de Abraão, e veio da linhagem de Davi, ou seja, ele é descendente de Davi. Por isso que o cego Bartimeu e uma grande multidão vai estar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mateus está dizendo para o povo judeu: o que você estava esperando chegou. Jesus de Nazaré é o Messias, o Filho de Deus que havia de vir. Por isso que Mateus vai estar dizendo assim: isto aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito, porque os judeus não acreditavam que aquele que estava ali, montado no jumentinho, trabalhando na carpintaria do seu pai, era o rei dos reis, senhor dos senhores. Era humilde demais para ser um rei, era pequenininho demais, era desprezível demais para poder ser um grande rei. É tão certo que quando ele morreu, ironicamente, para zombar dele, colocaram uma placa escrita em 3 idiomas: este é Jesus Cristo, o rei dos judeus. Quando colocaram essa expressão, colocaram em 3 idiomas: no idioma latim, que era a língua romana, no idioma hebraico, que era a língua do povo judeu, e no idioma grego, que era a língua universal que o mundo todo falava grego. Nessas 3 línguas se falava o mundo todo naquela época, na região da Judéia, ali nas dimensões de Nazaré, Belém, Jerusalém, na Galiléia, por onde esse povo todo trafegava. Aqui é só uma introdução para a gente começar a nossa aula sobre os evangelhos, que vai contar a história de Jesus e os seus enviados, que quer dizer os seus apóstolos. Amém? Tem uma pergunta aí, para não perder o raciocínio, aí eu fui seguindo. Eu já respondi, então eu leio os pensamentos. Eu já sei o que a pessoa vai perguntar e já dou a resposta. É isso não? É porque com o tempo da aula você já vai e pega, né? E aí?